Potenciação, vídeo aula 5, exercício 12. O valor de x que torna verdadeira a equação 2 elevado a x vezes 4 elevado a x mais 1 vezes 8 elevado a x mais 2 é igual a 16 elevado a x mais 3. Então, o procedimento da equação exponencial é tentar fazer com que as bases fiquem iguais. E baseando aqui no fato que a gente tem produtos aqui, e que as bases aqui são potência de 2, né? A gente pode fatorar e colocar tudo na potência de 2. Isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu reescrevi a equação. Então, o 2 já está na potência de 2, eu não faço nada. O 4. 4 é 2 elevado a 2. Só que é 2 elevado a 2 que está elevado a x mais 1. Então, a gente vai multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes x mais 1. Porque o 4 está elevado a x mais 1. Então, 2 elevado a 2, que está elevado a x mais 1, e eu multiplico os expoentes. Muito importante colocar o parênteses, porque esse 2 não vai multiplicar só o x, não, ele vai multiplicar o 1 também. E o 8 é 2 elevado ao cubo. Então, no lugar do 8, eu vou escrever 2 elevado ao cubo. E esse 3 aqui, esse expoente 3, vai multiplicar esse expoente aqui que está elevando o 8. E o parênteses é muito importante, que é 3 que multiplica x mais 2 igual... O 16 é 2 elevado à quarta. Então, no lugar de 16, eu escrevo 2 elevado à quarta. E o 4 vai multiplicar esse expoente original aqui. Então, vai ficar 4 vezes x mais 3. Potência de mesma base. Produto de potência de mesma base. A base aqui é 2 e tem produtos. O que a gente faz? Repete a base que é 2 e soma os expoentes. Eu vou ter x mais 2 que multiplica x mais 1 mais 2 que multiplica... 3 que multiplica x mais 2. Então, está aqui, ó. Repeti a base e somei os expoentes. Igual, do lado direito só tem uma base, continua. Agora, o que acontece? A gente corta as bases iguais, e sobram só os expoentes. Então, vai ficar x mais 2 que multiplica x mais 1, mais 3 que multiplica x mais 2, que é igual a 4 que multiplica x mais 3. Vamos desenvolver essa continha. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 2 dá 6, igual 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 3 dá 12. Agora a gente vai organizar, né? X do lado esquerdo e número do lado direito, né? Então, 2x, x mais 2x, 3x mais 3x, 6x. O 4x passa para o lado de cá, menos 4x. Do outro lado a gente tem 12. 2 mais 6, 8, vai para o outro lado, menos 8. 6x menos 4x dá 2x, 12 menos 8 dá 4, 2x igual a 4, 4 vai dividindo, isso quer dizer que x é igual a 2. Então, a resposta do problema, letra B, x igual a 2. Exercício 13, resolva as equações. Item A. 3 elevado a x menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x mais 2, que é igual a 306. Aqui a gente já vê de cara que as bases aqui são todas igual a 3, mas, devido aqui ter essa soma algébrica, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x mais 2, eu não posso pensar em nada de igualar as bases antes de resolver isso aqui. Então, eu tenho que lembrar de propriedade de potência de mesma base. Esse x menos 1, isso quer dizer que a gente tinha uma divisão de potência de mesma base. Um expoente era x, o outro expoente era 1. Então, o que eu vou escrever é isso. É 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1, que é 3, menos 3 elevado a x. Esse x mais 1 quer dizer que tinha um produto de potência de mesma base. Um expoente é x e o outro é 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1, que é 3, vezes 3 elevado a x. E aqui, esse 2 aqui, ó, x mais 2, quer dizer que um expoente era x e o outro era 2. Então, vai ficar 3 elevado a 2, vezes 3 elevado a x, que é igual a 306. Para lidar com esse 3 aqui mais facilmente, o que eu faço? Eu vou multiplicar tudo por 3. 3 vezes 3 elevado a x sobre 3, o 3 que está multiplicando corta com o 3 que está dividindo, e sobrou 3 elevado a x. 3 vezes 3 elevado a x,
eu só escrevo, que eu não posso fazer essa conta. 3 vezes 3 elevado a x. 3 vezes 3 que multiplica 3 elevado a x. O 3 e esse 3 aqui pode multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. E o 3 elevado a x continua. Aqui, ó, 3 elevado a 2 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 elevado a x. Esse que está com expoente diferente, eu não posso multiplicar. Mas o 3 eu posso, o 9 eu posso. E o menos 1 eu posso. Então ficou 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. Que é igual a 918. Agora, eu penso nisso aqui como fosse um y da vida, esse conjunto todo. Ó. Esse 3 elevado a x é comum. Ó. Eu só vou somar os índices. Então, eu vou somar 1 com menos 3, com 9, com 27. E o 3 elevado a x eu repito. Tá? É isso que eu vou fazer. Isso vai dar 34 vezes 3 elevado a x. Eu somei 27. Com 9 dá 36. Com 1 dá 37, menos 3 aqui dá 34, que é igual a 918. Esse 34 vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 918 dividido. E aqui eu escrevi 36, né? É dividido por 34, mas a conta está certa, tá? Então a gente tem que lembrar que isso aqui é 34, foi um erro de digitação, mas a conta está certinha. E agora isso implica que 3 elevado a x é igual a 27, 27 dá para fatorar. 27 é 3 ao cubo. Agora que as bases ficaram iguais, ó, é só cortar. Isso implica que x é igual a 3. Item B. 4 elevado a x menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Essa equação aqui a gente vai ter uma estratégia diferente. Não dá para a gente fazer algo como foi parecido ali em cima. Porque ali em cima, as bases eram todas 3 e o expoente parecia uma soma. Só que aqui a base é diferente. A base é 2, 2 e 2. Então a estratégia vai ser fatorar esse 4 como base 2. Então é isso que a gente vai fazer. No lugar do 4 ficou 2 elevado a 2, que está elevado a x, e o resto eu repito, menos 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Acontece o seguinte, aqui nessa potência de potência a gente tem que multiplicar os expoentes. E como a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, eu simplesmente vou colocar o x para o lado de dentro e o 2 para o lado de fora. É isso que eu vou fazer. O x para o lado de dentro e o 2 para o lado de fora. Isso parece estranho no começo, mas tem um motivo para isso. O 2 elevado a x aparece aqui e o 2 elevado a x aparece aqui. Isso sugere uma mudança de variável. A gente trocar o 2 elevado a x por uma outra letra. Vamos trocar isso por y. Tá? Então, fazendo y igual a 2 elevado a x, ou seja, no lugar do 2 elevado a x entra y. Aí nós vamos obter uma nova equação. Então, 2 elevado a x entra y, vai ficar y ao quadrado. No lugar do 2 elevado a x entra y, vai ficar menos 2y. Aliás, vai ficar menos y, né? E o menos 2 continua. E igual a 0. Isso aqui é uma equação do segundo grau. E a gente sabe resolver. Eu não vou desenvolver aqui, mas eu vou dar os valores. Y' igual a 2 é uma raiz. E y' igual a menos 1. Então, essa equação aqui em y tem duas soluções para y. Y' igual a 2, y duas linhas igual a menos 1. Mas a nossa equação não é y, a nossa equação é x. Então, esses valores aqui de y vai ter que ser substituído aqui no lugar do y para a gente descobrir quem é x. Então, isso que a gente vai fazer. Quando o y for 2, no lugar do y entra 2 e vai ter 2 elevado a x igual a 2. 2 elevado a x igual a 2, cortou as bases, então x é igual a 1. Tá? X é igual a 1. Aqui não está escrito, mas o expoente, quando não está escrito, o expoente é 1 naturalmente. Então, isso implica que x é igual a 1. 2 elevado a 1 dá 2. O expoente que está aqui do lado é 1, então x é igual a 1. Uma solução da equação é essa. Vamos ver a segunda possibilidade. Quando o y for menos 1, no lugar do y, a gente escreve menos 1 e vai ter 2 elevado a x igual a menos 1. Essa aqui não tem solução. Uma base positiva, nenhuma potência de base positiva pode dar um número negativo. Tá? Então, isso aqui não tem solução. A solução única é essa aqui, ó, x igual a 1 é a solução do problema.